está conosco Rubens Marcon, com quem vamos conversar sobre a prece. No Momento Espírita, veremos a mensagem intitulada Crescer. Na questão 660 de O Livro dos Espíritos, encontramos que aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo está que pela prece o homem obtém a ajuda dos bons espíritos que o sustentam em suas boas resoluções e lhe inspiram ideias sãs. E desse modo, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto se dele se afastou. Após o Momento Espírita, vamos conversar com Rubens Marcon sobre a prece. Nas anotações do Novo Testamento, o evangelista Lucas registrou que após o episódio em Jerusalém, em que Jesus extasiara aos doutores da lei com sua sabedoria, ele se retirou para Nazaré com seus pais, Maria e José. Em seguida ele escreve: E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Crescer é uma preocupação humana. Quando uma criança nasce, logo os pais passam a se preocupar com seu saudável desenvolvimento. Esmeram-se em dietas alimentares, procurando balancear proteínas, vitaminas e sais minerais, de forma que nada falte ao pimpolho. Produtos sem agrotóxicos, sem conservantes. Consultam especialistas para ver se tudo está em ordem. Se ele cresce de forma regular, se o peso está correto. E tão logo possam, o colocam na escola para que se instrua e aprenda muitas coisas. Quando casais jovens se encontram, não é raro se observar um quase duelo, em que cada qual procura mostrar como o seu filho é mais inteligente do que o filho do outro. Se o filho se interessa por esportes ou se destaca nas artes, para logo investem os pais tudo o que podem, sem medir esforços, por vezes esquecendo até que estão tratando com uma criança. O conceito é de genialidade, de insuperável, de melhor. Crescer é, enfim, o objetivo do ser humano. Crescer fisicamente, crescer no intelecto, amadurecer. Um detalhe neste contexto não deve ser esquecido: o de que o filho é um espírito reencarnado. E como espírito, necessita também, e muito, das coisas espirituais. Desde cedo, ensinemos aos nossos filhos sobre a existência de Deus, de Jesus, dos objetivos da vida. Trabalhemos os valores morais, aprimorando-lhes o caráter. Ensinemo-lhes a serem verdadeiros, honestos, corajosos, a utilizarem da bondade para com os menos favorecidos da sociedade, a perdoarem, a compreenderem. Muito mais do que homens intelectuais, o mundo necessita de homens sábios, o que equivale a dizer, criaturas que utilizem os seus conhecimentos para o bem da comunidade. Homens que vejam nos outros homens seus irmãos e assim os tratem. Homens que saibam que estão passando pela terra numa rápida viagem de aprendizado. Que logo mais retornarão à pátria verdadeira, ao mundo invisível, e deverão aprontar sua bagagem, que se deve constituir de algo mais além de medalhas conquistadas no esporte, aplausos conseguidos na sociedade, troféus angariados por seus esforços. Devem levar dentro da alma brilhando, como pérolas preciosas, as boas ações que realizaram, as virtudes que adquiriram e o amor que exercitaram.
pode ser comparada a um solo a ser cultivado. Como agricultores atenciosos, cabe-nos zelar pela produtividade do jardim e do pomar das almas dos nossos filhos. Preparar a terra do coração, revolver os canteiros da mente, semear as boas sementes, é nosso dever. Florescer, perfumar e frutificar, é a parte que compete aos espíritos que nos são confiados como filhos. Esta mensagem, que faz parte do CD Momento Espírita, número 20, tem por título Crescer. Rubens Marcon é nosso convidado para falarmos sobre a prece. É uma satisfação muito grande para nós, Rubens, ter você no programa. Está em a natureza do homem a ideia de um ser superior a quem ele sempre se dirigiu. Por isso a prática da prece existe desde há muito. E hoje ainda nós vemos diferentes formas de orar, né? Qual é o conceito do Espiritismo de prece? Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da codificação, colocou que é um ato de adoração a Deus. É pensar nele, diz Allan Kardec, aproximar-se dele, né? Pôr-se em comunicação com Deus. Então, esse é o conceito que a doutrina espírita nos oferece através de Allan Kardec, ou seja, ele abre dizendo que é um ato de adoração. Veja que interessante, né? Nós normalmente nos esquivamos, ou não nos colocamos em campo de adoração ao Criador, né? Somos muito mais de pedir, né? Até esquecemos de agradecer algumas vezes, né? Mas ele já abre dizendo que devemos adorar, ou seja, agradecer ao Pai pela nossa criação, né? Pela assistência que Ele nos dá em espírito, né? É interessante que muitas vezes as pessoas não se lembram, né? De, ao amanhecer o dia, agradecer, né? Aquele dia que lhe foi dado por acréscimo da misericórdia divina. Mas qual é a importância, o objetivo da prece, Rubens? É colocarmos-nos em comunhão com o Criador, sem dúvida nenhuma. É estarmos também em comunhão com os espíritos superiores, os espíritos que já nos antecederam na caminhada do conhecimento, do desenvolvimento intelectual e do amor universal que deve nos unir, né? É a ajuda que nós devemos ter sempre em mente que vai ocorrer quando nós tomamos uma iniciativa, uma resolução em nossa vida, uma caminhada, seja neste ou naquele caminho que nós nos propomos a desenvolver as nossas aptidões, os nossos valores. Um exemplo simples, o indivíduo vai fazer uma faculdade, vai tornar-se médico, não é isso? Então isso é um projeto divino, não é algo que emerge por acaso em nós, não é isso? Ele está projetado pela espiritualidade. Então uma resolução tomada por nós. Então rogar a Deus a proteção, a bênção, a ajuda, para que nós possamos ter sucesso nesse nosso empreendimento. E também uma forma de buscarmos a inspiração para boas ideias, né? Sempre estarmos comungando com o Criador nesse objetivo de nos avaliarmos, né? E de termos os resultados que a espiritualidade nos oferece graciosamente. E a prece também ela é capaz de mudar a nossa... o nosso sentimento, as nossas emoções, né, Rubens? Às vezes a gente está tão mal e você faz uma prece, parece que você melhora, não é isso? Ele modifica, ela modifica. Sem dúvida. Nós não devemos esquecer que o fato de estarmos encarnados em um corpo físico, melhor dizendo, estarmos reencarnados em um corpo físico, não é isso? Nos exime de sermos espíritos. Continuamos sendo espíritos reencarnados. Consequentemente, devemos estar em comunicação constante com os espíritos que estão desencarnados, fora do corpo físico, né? E aqueles que são, então, da seara do bem, do amor, vão estar sempre se projetando para nós em forma de ajuda, né, de inspirações, nos fortalecendo na nossa caminhada.
Certo. Jesus disse que nós deveríamos buscar e acharíamos, que devíamos pedir e obteríamos. Qual é a eficácia da prece, Rubens? Sempre que pedimos, conseguimos? Nós conseguimos sim, Ivone. Tanto é que eu trouxe uma passagem de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. São Marcos coloca assim: seja o que pedirdes na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Veja que São Marcos abre um leque de possibilidades assim, sem limites. Porém, nós devemos sempre, calcados nas informações que a doutrina espírita nos traz, lembrar que esses pedidos estão de conforme com a evolução de cada um de nós. Não vamos pedir coisas que o nosso próprio esforço, que a lei do trabalho, a lei do progresso permite que nós avancemos, que nós façamos isso por nosso próprio esforço. Haverá sempre ajuda, mas não haverá uma ajuda, digamos assim, sem que o nosso esforço esteja presente. Porém, tem situações em que nós vamos ser ajudados sempre na resolução dos nossos problemas, quando a dor, o sofrimento, a angústia, a desolação, a descrença está acima das nossas forças. Nesse momento nós vamos sempre pedir e vamos ser assistidos, mesmo que nós não percebamos de imediato. E muitas vezes a resposta vem de uma forma que nós não esperávamos ou não queríamos, mas é a melhor que Deus encontra para nós, não é? É fato. Porque nós algumas vezes, ou se não na maioria delas, queremos soluções para os nossos problemas. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós devemos pedir forças para as soluções, né? Devemos buscar coragem para resolver os nossos problemas. Devemos pedir ao Criador paciência para que nós possamos também, naquele momento de dificuldade, né, aliado com o pensamento a Deus, a nossa problemática ser resolvida. Que devemos pedir, acima de tudo, resignação. Porque nós vivemos ainda num planeta de muita dor, muita expiação e muita provação ainda. Então, quando o problema é de um agravame tão forte que a solução parece não vir, temos que nos resignar, né, ao poderio de Deus, à sua eficiência na lei de transformação moral de cada um de nós. Nesse momento, então, Ele vai nos assistir, mas nós vamos resolver a nossa problemática com mais tranquilidade, com mais serenidade. E muitas vezes aquela dificuldade pela qual nós estamos passando é o que nós precisamos para o momento, né, Rubens? É o remédio que nós precisamos. A eficácia da prece, então, é incontestável, né? Inclusive, a ciência tem demonstrado, inclusive na área médica, principalmente na área médica, tem sido comprovada a eficácia da prece. Mas como que é a ação da prece? A prece, como nós já dissemos lá atrás, é uma invocação, né? É uma aproximação do Criador, onde pelo pensamento nós comunicamos-nos com o ser a quem nós nos dirigimos. Então, os objetos da prece, quer dizer, para que ela tenha eficácia, para que essa ação se constitua, deve ter um pedido. Nós devemos pedir, a espiritualidade nos coloca que eles estão, nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, está à nossa disposição, digamos assim, para contribuir com a nossa evolução. Então pedir, mas pedir sempre de forma a desejar a melhoria de nós outros, e não pedir coisas que são da nossa alçada a resolver, né? E fazer agradecimentos, a prece na sua eficácia do agradecimento, pelo dom da vida, pela oportunidade que nós temos de ter um lar, de ter uma família, de ter a saúde, agradecer a oportunidade de ver, de ouvir, de sentir, de ir e de vir, não é? Que nós normalmente nos esquecemos. E aí inserir também a glorificação ao Pai, que é eficaz, agradecer ao Pai pelo dom da vida.
Então nós podemos, nesses momentos, fazer com que a prece tenha a sua ação em nós e nos nossos semelhantes. Tem ação em nós, considerados vivos, materialmente falando, como também naqueles que já morreram. Então ela vai ser sempre eficaz quando o nosso sentimento é de amor, é de carinho, é de respeito, é de resignação. A ação vai se fazer presente. A ação da prece, ela se dá através da transmissão do pensamento. E qual é esse processo de transmissão? Como é essa transmissão do pensamento? Eu gostaria de remeter os telespectadores à Gênese, que faz parte também das obras básicas da codificação, no capítulo 14, onde Allan Kardec tratou dos fluidos, para que nós possamos entender um pouquinho como que nós nos movimentamos em pensamento no fluido, que é o fluido cósmico universal, né? E o fluido universal toma as suas características dentro de cada globo onde tem vida, no caso o terreno. E aqui então, quando nós pensamos, nós, através dos fluidos que nos envolvem, né, eles são transmitidos. Por isso que o nosso pensamento vai rápido e vai aonde nós desejamos. Então, para nós entendermos de forma talvez mais simplista, como se nós estivéssemos imersos em um grande ambiente de água, em que nós fazemos um movimento e essa água se movimenta, né? Mais ou menos para entender o fluido, quando o nosso pensamento se manifesta, ele transmite-se através desse fluido e vai, então, de encontro ao nosso desejo, ao que nós estamos objetivando. Então, na realidade, esse fluido é o veículo do nosso pensamento, dessa forma que nós nos comunicamos. Existem várias maneiras de orar, não é? Qual é a orientação da doutrina espírita sobre a maneira de orar? Jesus já nos recomendou que entrássemos no quarto, né, quer dizer, no nosso quarto íntimo, né, e fizéssemos então as nossas orações. Jesus já estava, de certa forma, fazendo um alerta àqueles que oravam em praças públicas, em templos, que oravam de forma estertorosas, né, falando alto, de forma apenas a demonstrar aos outros uma atitude ou uma ação, e que não tinha ali o sentimento, o amor, né? Não tinha essa integração do Espírito com o Criador. Então, o orar, basta que nós entremos em sintonia com o Pai. E a doutrina espírita, uma vez mais, nos diz que, pelo menos pela manhã, para agradecermos a noite que tivemos e rogar um bom dia de atividades, né? E à noite também, para agradecer o dia que certamente transcorreu em harmonia e em paz, e pedir também à noite para que os nossos espíritos não fiquem ociosos, para que nós possamos estar nas lides de trabalho de aprendizado, de socorro, de entendimento com os espíritos amigos e familiares. É assim que a doutrina espírita nos conduz, mas sempre de forma íntima, de forma independente de onde estivermos. Pode ser no trânsito, no ônibus, fazendo o nosso almoço, que o nosso pensamento vai aonde nós desejarmos e vai ser recepcionado e as soluções vão ser encontradas. Essa prática de agradecer pela manhã, eu já observei que quando você, ao levantar-se, agradece, você tem um dia muito mais tranquilo, muito mais feliz, não é, Rubens? Sem dúvida, eu também tenho como um critério meu, né, a não ser com raras exceções, de pela manhã fazer as orações, né, com calma, com tranquilidade. Não é um Pai Nosso corridinho, digamos, né, não é mas com calma, com reflexão, o dia realmente transcorre de forma muito harmoniosa. Certo. E mesmo naquele dia em que, ao levantar-se, você de repente perdeu a hora e você não vai ter tempo de fazer essa oração como ela deve ser, mas que você abre a janela do seu quarto e faz um agradecimento a Deus, né? Sentido, esse agradecimento equivale realmente a uma prece, não é? Exatamente. É o nosso sentimento, é o nosso pensamento, como ele de fato
é na sua realidade e não de forma mecânica, né? De forma que nós estamos seguindo um ritualismo, estamos seguindo um mecanismo por outrem colocado como uma assertiva que muitas vezes não é de fato verdadeira, mas é esse nosso pensar, esse nosso interagir, integrarmos-nos com o Criador é que faz o diferencial para nós e toda a humanidade. Rubens, considerando que a prece deve expressar o nosso sentimento, as preces pagas, elas têm valor? Allan Kardec nos ensina na doutrina espírita que o valor do pagamento termina ali mesmo, porque Jesus já pediu aos apóstolos, né, que fossem então para as suas atividades, que fossem para os seus trabalhos apostolares, mas que dessem de graça aquilo que de graça receberam. E na época era muito mais enfatizando a mediunidade, impor as mãos, curar, ajudar, né? Então, graciosamente é o trabalho que nós todos devemos fazer em prol do nosso semelhante. Porque Allan Kardec também nos coloca que Deus não nos cobra nada, nos oferta tudo. Então, quando nós formos orar por nós, ou principalmente pelos nossos semelhantes, devemos fazê-lo como uma caridade. E a caridade não espera nenhum tipo de paga. E qual é o sentimento que as preces proporcionam? De paz, de realização, né? De integração com o Criador, né? Sem dúvida nenhuma. Porque quando nós oramos, e nós oramos sempre em 3 frentes, o de pedir principalmente, e nós recebemos a dádiva do Criador, nós nos sentimos em paz. Se nós estamos glorificando o Pai, já estamos chegando num ponto de agradecimento ainda mais evoluído, mais desenvolvido para o meu entendimento, né? E quando nós agradecemos algo que nós já recebemos, mesmo que esse algo seja ainda de forma a estar nos testando para desenvolver os nossos valores, porque devemos agradecer as dificuldades. A doutrina espírita chama de vicissitudes, que são os percalços da vida, mas os percalços da vida são para desenvolver as nossas potencialidades. Então agradecemos ao Pai sempre com serenidade e tranquilidade, que vai nos dar toda essa energia, essa vitalidade para continuarmos a nossa caminhada. Uma pergunta que é muito comum as pessoas nos fazerem é com relação a orarmos pelos outros, a orarmos pelos desencarnados. Qual é a importância deste tipo de prece? A máxima importância que nós podemos imaginar, né? Se nós orarmos por nós, devemos também orar pelos nossos semelhantes, tanto os encarnados como os desencarnados. Quase todos, ainda que transitamos pelo planeta terreno, somos espíritos dotados de muita imperfeição, de muitos erros, muitas falhas. E ao morrermos, desencarnarmos, retornarmos ao campo da espiritualidade, levamos ainda essas dificuldades. Então a lembrança fraternal, através de uma prece, de uma oração, de amigos ou de espíritos outros que pensam, que refletem a respeito dos desencarnados. Um exemplo muito típico, o suicida, por exemplo, a prece para o suicida, diz-nos Allan Kardec, que é um refrigério, é uma bênção, é um momento em que ele consegue, então, sair do sofrimento que lhe atingiu através desse ato tão nefasto, e ele recebe, então, digamos, uma carícia do Criador para os momentos seguintes, que certamente serão melhores para a sua evolução espiritual. Rubens, nós agradecemos a sua participação, queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este programa encontra-se também disponível no site amemmaringá.com.br e desejamos a todos muita paz.